E aí, povo, tudo certo? Então vamos continuar nosso assunto de função? Hoje a gente vai falar sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Tem livros e sites e lugares que vocês vão encontrar como função quadrática, tem lugares que vocês vão encontrar como função polinomial do segundo grau, mas é a mesma coisa, certo? Então hoje eu vou dividir esse vídeo esse conteúdo em algumas partes. Então essa é a primeira, certo? Vamos bem com calma, até porque tem vários detalhes. Não era como uma função afim que dava pra agrupar tudo num vídeo só, tá? Mas professora, onde é que a gente usa? Pra que serve? O que estuda isso? Então vamos lá. Eu vou pegar uns exemplos bem aplicados assim no dia a dia ou que vocês conheçam pra gente entender o que estuda a função quadrática, certo? Então o primeiro exemplo tá aqui. Na cesta, a bola não faz um movimento meio curvado? Esse movimento curvado, esse movimento da bola é estudado pela função quadrática. Outro exemplo do dia a dia. Quando vocês vão beber água no bebedouro, quando vocês apertam, a água não sai em forma de curva também? É outro exemplo. Esse movimento é estudado pela função quadrática. Outro exemplo, no vôlei, quando é sacado e a bola faz todo aquele movimento até a outra quadra, é um movimento em forma de curva. Essa curva também é estudada pela função quadrática, tá? Então esses são alguns exemplos no dia a dia onde a gente consegue ver a aplicação dessa função, desse tipo de função, beleza? Então vamos começar primeiro entendendo o que é a função quadrática. Vocês vão ver que é muito parecida com a função afim, vai mudar pequenos detalhes. Beleza, então qual é a definição de função quadrática? Uma função quadrática é qualquer função f de r em r, ou seja, que pegam um x nos reais e levam f de x também nos reais, dada por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com os coeficientes a, b e c reais e a diferente de zero, beleza? Então vamos entender com calma. Dá pra ver que algumas coisas eram muito parecidas do função afim, coeficientes, se vocês já dá pra entender melhor o que é, porque vocês já viram lá em função afim, certo? No vídeo anterior. Mas vamos entender a função quadrática, beleza? Então toda vez que a gente tiver uma função escrita que tiver essa cara aqui, ó, ou seja, um número x ao quadrado mais outro número vezes x mais um outro número qualquer, a gente vai ter uma função quadrática, certo? Lembra, a função afim era definida por f de x igual a ax mais b. Agora a função quadrática é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá vendo que as duas são muito parecidas, mas coisas desse tipo aqui a gente chama de função afim. Funções desse tipo aqui a gente chama de função quadrática. Perfeito? Beleza. Vamos entender o resto. Com os coeficientes a gente viu que eram os números que acompanhavam as letras, né? Os números que estavam sozinhos. A, B e C reais, ou seja, precisam ser números reais. Então pode ser número com vírgula? Pode ser número com fração? Pode ser número com número inteiro, número negativo? Pode ser qualquer número, certo? Só que temos uma restrição. O A precisa ser diferente de zero. Alguém sabe me dizer por que o A só precisa ser diferente de zero? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara aqui, ó, ele nunca pode ser zero. Não pode ser 0x ao quadrado. Por que não pode ser? Alguém sabe me explicar? Um tempinho pra vocês pensarem. Já deu tempinho. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar uma função qualquer, tá? Então eu vou pegar f de x igual a... E vou botar o a zero. 0x quadrado mais, sei lá, 4x menos 3. Vou pegar essa função. É uma função quadrática? Por enquanto é, né? Olha só, tem este... É muito parecido com isso daqui, né? Tem um número com x ao quadrado, tem outro número com x e um número sozinho. Beleza? Então é uma função quadrática. Respeita até aqui, né? Com os coeficientes a, b e c reais. Sim, 0 é um número real, 4 é um número real e menos 3 é um número real. Agora, a diferente de zero. Por que esse cara aqui não pode ser zero? Vamos lá. Quanto que é zero? Lembra que aqui no meio, ó, a gente tem uma multiplicação, né? Quanto que é zero vezes qualquer coisa? Não é zero? Então, é como se a gente anulasse esse cara aqui. Então, a função ficaria 4x menos 3. Me diz aí, essa função aqui é uma função quadrática? Não, né? Olha só, ela não parece muito com aquela função afim que eu tinha colocado antes? F de x igual a ax mais b. Então, olha só, se o a for zero,
a gente fica com uma função afim. Aí já não é uma função quadrática. Por isso que o A não pode ser 0, certo? Diferente, ó. Esse sinal aqui é de diferente. Tudo bem? Entendido até aqui? Beleza. Aqui embaixo eu botei alguns exemplos de função quadrática. Então, x ao quadrado mais 8x menos 4 é uma função quadrática, ó. Coloca essa função aqui perto daqui, ó. Não é muito parecido? É. Qual é o principal detalhe para ser uma função quadrática? Precisa existir esse x ao quadrado aqui, ó. Precisa ter esse cara, certo? Se não tem, vira uma função afim. Aí já não é função quadrática. Pode ter só ele sem esse cara? Pode. Pode ter só esses dois? Pode, tá? Vamos ver mais pra frente, bem. Então eu peguei esses 3 exemplos aqui pra gente ver o quê? Pra ver quem são os coeficientes A, B e C. Então agora, tome muito cuidado, porque na função afim era um pouquinho diferente. Então cuidem para não se confundir, tá? Quando a gente fala na função quadrática, o nosso A é o cara que acompanha o x ao quadrado, tá? Lá na função afim era quem acompanhava o x. Então tomem cuidado com essa diferença, tá? Não é as mesmas coisinhas, tomem cuidado, de novo. O A na função quadrática é o cara que acompanha o x ao quadrado. O B é o cara que acompanha o x. E o C é o número que tá sozinho, tá? Então, vamos tentar identificar quem é A, quem é B, quem é C nesses exemplos aqui. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Quem que vai ser o A? Beleza, eu não falei agora que o A era o cara que acompanhava o x ao quadrado. Quem que tá acompanhando aqui o x ao quadrado? Quando não tem nada aqui na frente, nada não, né? Quando não aparece, é porque é 1. Então, quem é o nosso A? 1. Tranquilo? Lembrando que os coeficientes são só os números, não é 1x ao quadrado. Não, tá errado, é só 1. Beleza? Quem é B? O B, olha só, o B é o cara que tá com x. Quem aqui tá com x? Olha só, o x tá aqui. Quem que tá aqui? O 8. Então, o B é 8. Tranquilo? E o C é o cara que tá sozinho, ó. O número que não tem acompanhado de x nenhum. Quem é o número que tá sozinho aqui? O menos 4. Lembrem de carregar o sinal junto. Menos 4. Tranquilo, né? Vamos pro outro exemplo. Quem é A aqui? O A, de novo, é o cara que tá acompanhando. O cara que eu digo é o número, tá? O número que tá acompanhando o x ao quadrado. Quem que tá acompanhando o x ao quadrado aqui, ó? O 2. Então, o nosso A é 2. Quem é o B? O B é o cara que acompanha o x, ó. Quem que tá acompanhando o x? O menos 1/3. Não esqueçam do sinal. Menos 1/3. Certo? E agora, quem é o C? É o número que tá sozinho. Tem algum número sozinho aqui? A gente já usou esse, já usou esse. Não tem, né? Então, quando não tem, a gente coloca o quê? 0. Quando não tem, é 0. Próximo. 5x ao quadrado menos 5x mais 1. Quem é o A? Agora eu vou fazer direitinho. Quem é o A? É o 5, porque é o cara que acompanha o x ao quadrado. Quem é o B? É o menos 5. É o cara que acompanha o x. Quem é o C? O cara que ficou sozinho, né? C igual a 1. Professora, precisa botar o positivo aqui também? Levar o sinal junto? Quando é mais, não precisa. Só quando é menos precisa. Certo? A gente não fica escrevendo, esse número aqui é mais 3. Não, a gente... Lá no 7º ano, quando a gente aprendeu que existiam os números inteiros, existiam os números negativos, a gente passou a dizer que se mais 3 era só 3, certo? Agora, se era menos 3, aí sim, tem que botar menos 3. Certo, pessoal? Ficou mais tranquilo? Vamos fazer mais 2 exemplos desse daqui, de achar coeficiente, só pra ficar bem fixo na cabeça? Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer. Vamos lá, vamos pegar esses exemplos aqui agora. Vamos pegar essa função. É uma função quadrática? É, ó. Tem o x ao quadrado. Aqui também, ó. Tem o x ao quadrado. Quando vocês olharem para uma função e ela tem o x ao quadrado, vocês já sabem de cara que ela é quadrática. Beleza? Então, vamos lá. Quem é o A aqui, nesse caso? O A é o cara que tá acompanhando esse x ao quadrado. Quem tá acompanhando aqui? De novo, quando não aparece nada é porque é 1. Só que nesse caso agora, tem que levar o sinal junto, ó. Então, o A é menos 1. Perfeito? Quem é o B? E se a função é só isso, significa que o B é 0 e o C também é 0. Tranquilo, né? O único que não podia ser 0 é o A. O B e o C podem. Então, fechou. Nesse exemplo, quem é o A? O A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Então, é o 2. Quem é o B?
é o cara que acompanha o x. Opa, não tem x nesse daqui. Então significa que o b é 0. E o c é o número que tá sozinho. Então o c é 4. Bem tranquilo, né? Bem leve. Então agora vamos calcular o valor numérico dessas funções. Bem tranquilo, tá? Eu vou explicar já direto num exemplo para ficar bem fácil de entender. Então vamos falar sobre o valor numérico de função quadrática. Eu não tinha ainda enunciado isso, mas a gente já tinha usado. Isso aqui é meio familiar para vocês, não é? A gente tinha usado quando a gente estava fazendo lá função, né? Gráficos de função, na verdade. Para fazer o gráfico, a gente tinha que fazer essa tabelinha para daí sim botar os pontos no gráfico. O valor numérico nada mais é do que isso, certo? É eu pegar valores de x, substituir na minha função e encontrar o valor numérico que se refere, ou seja, encontrar o valor do y, certo? Então vamos lá. Basicamente, o valor numérico é resolver essa tabela. E resolver essa tabela a gente sabe, né? Mas eu vou fazendo passo a passo porque tem algumas coisas aqui que a gente vai relembrar, certo? Potenciação, isso daqui, só para ficar bem clara essa ideia para vocês. Então, como é que eu vou resolver? Eu já tenho alguns valores de x aqui. O que eu vou ter que fazer? Pegar esse valor de x e substituir na função que a gente tem. Então, ó, exatamente aqui onde é os valores de x, ó, eu vou trocar nessa primeira linha por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, né, aqui, menos 6 vezes 1. Lembra que aqui no meio do número e do x tem uma multiplicação, mais 5. Pronto, agora é só resolver. Quanto que é 1 ao quadrado? O que é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1, que é 1. Quanto que é 6 vezes 1? 6. Mais 5. Beleza, agora é só resolver. 1 menos 6, menos 5. Mais 5, 0. Então, significa que o valor numérico dessa função, quando x é 1, é 0. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Agora, nessa segunda linha, a gente vai substituir o x por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 5. Certo? Vamos lá. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Quanto que é 6 vezes 2? 12. Mais 5. Tranquilo? Quanto que é 4 menos 12? Menos 8. Mais 5. Vamos botar aqui, ó. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Concordam? Olha só, eu devo 8 e pago 5. Eu ainda tô devendo 3, né? Não que tem minha dívida. Então, beleza. Então, quando x for 2, significa que o valor numérico referente a isso é menos 3, ou seja, o y é menos 3. Vamos para a próxima. Agora, a gente vai substituir o x por 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Quanto que é 6 vezes 3? 18. Opa! Mais 5, certo? 9 menos 18, menos 9, certo? Vou pegar 9, vou tirar 18, vai ficar ainda faltando 9. Mais 5. Vamos lá de novo. Devo 9 e pago 5, eu ainda fico devendo 4. Então, o valor numérico, quando x é 3, é menos 4, ou seja, o y é menos 4. Agora, vamos para a próxima. Substituir no lugar do x o 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 5. Quanto que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, que é 16. 6 vezes 4 é 24. Mais 5. 16 menos 24 é menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Então, quando o x é 4, a gente tem o valor numérico menos 3. E a última, trocar o x por 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5, mais 5. 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 5, 30. Mais 5.
25 menos 30 é menos 5. Menos 5 com mais 5 dá 0, né? Devo 5 e pago 5 e a dívida zerou. Então, quando x é 5, o y é 0. Pronto, tá aqui os valores nominais referentes a essa função. Então, agora eu vou apagar só essa parte aqui de dentro para eu escrever esse valor numérico de outra forma, para vocês entenderem, beleza? Outro jeito de escrever, que é o que a gente vai utilizar. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Como é que eu escrevo isso? Quando eu peguei o x igual a 1, o resultado, né, o y deu 0, ou seja, vamos lembrar que o y é o f de x, certo? Então, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever que quando o f de 1 foi resolvido, o resultado deu 0, certo? Porque olha só, o que eu fiz? Tá vendo que eu só tô pegando e tô trocando esse x aqui de dentro por 1? Porque nesse caso a gente usou 1. E quando a gente calculou isso, a gente chegou no valor numérico 0. Esse daqui fica como? F de 2 igual a menos 3. Certo? Quando eu troquei esse x aqui por 2, a gente conseguiu o resultado menos 3. Tranquilo? Então, em alguns lugares vocês vão ver escrito para vocês calcularem, calculem o f de 10 dessa função. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar o 10 e substituir no x da função. Vamos dizer que a função é essa aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Pegar o 10 e substituir aqui. 10 ao quadrado mais 4 vezes 10. Beleza? Então, eu vou botar nessa forma aqui só pra vocês, só pra ficar bem fixada a ideia. Porque vocês vão encontrar no livro desse tipo aqui. No livro e em vários outros lugares. Em provas, vestibulares. Então, eu vou botar desse tipo pra ficar bem nítida a ideia. Pra vocês verem que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, ó, às vezes em alguns lugares vocês só vão encontrar desse tipo aqui, ó. Calcule a partir da função tal, o f de 2 e o f de 10. Ah, mas o que é isso? É o valor numérico, normal. Ou seja, significa que nesse caso aqui eu quero x igual a 2. Porque isso aqui, ó, nada mais é do que isso. Então, ó, nesse caso o x aqui ó, é o 2, certo? Então, o que vamos fazer? Pegar a função x ao quadrado mais 10 vezes x e substituir o x aqui por 2. Então, 2 ao quadrado mais 10 vezes 2. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 10 vezes 2? 20. 4 mais 20, 24. Ou seja, quando o meu f de 2 é 24. Tranquilo, né? Vamos fazer a próxima, a mesma coisa, ó, o f de 10. Então, aqui é como se fosse o x. Então, eu vou pegar a função que é x ao quadrado mais 10 vezes x e vou substituir aqui nos lugares do x por 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado mais 10 vezes 10. Quanto que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, 100. 10 vezes 10, 100. 100 mais 100, 200. Ou seja, f de 10 é igual a 200. Tranquilo, né? Então, beleza. Então, a primeira parte de função quadrática vai ser isso. Na próxima, a gente vai começar a ver o zero da função para a função quadrática, né? O zero da função existia para a função afim, também existe para a função quadrática. E vamos ver nas próximas como é que funciona o gráfico de uma função. Eu acho que você já tem uma ideia a partir da aplicação que eu dei no começo do vídeo, né? De como o gráfico vai se comportar. Mas a gente vai entender isso bem a fundo. Tranquilo? Então é isso.